Vlahovic, atacante da Juventus, vai ficar livre no mercado e parece que o Flamengo vai entrar na jogada. Vamos ver aí quais são as informações que o Vene Casagrande tem para nos informar, tem para nos dar aí, para a gente ficar ciente daquilo que o José Boto vai fazer nessa janela de transferência. Vamos ver aí quais são as informações que o Vene Casagrande tem pra gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar com toda a nação flamenguista. Não se esqueça também de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal do Vene Casagrande, que é quem nos traz as informações do nosso Flamengo. Tamo junto e bora pro vídeo. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo que segue a preparação para o primeiro jogo depois da Copa do Mundo de Clubes. Lembrando que o jogo já é nesse sábado contra o São Paulo, 4h30 da tarde. O Flamengo está treinando normalmente e hoje também é um dia importante nos bastidores, porque é o dia que José Boto e Bappi vão se reunir pessoalmente para colocar de vez um ponto final em toda essa confusão que aconteceu no Flamengo nos bastidores, envolvendo o veto de contratação de atacante. Enfim, a gente vai contar mais detalhes sobre isso. Também tem informação sobre a Roma, que não desistiu de Wesley, a gente vai falar sobre isso. E atacante que José Boto chegou a mencionar que poderia tentar a contratação se um dia fosse possível, vai ficar livre no mercado. Será que o Flamengo está de olho? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, aquele pedido, né, que eu sei. Se inscreve no canal, se você não fez isso antes. Poxa, Vene, você pede todo vídeo. Pois é, e você não se inscreve no canal mesmo eu pedindo todo vídeo, não custa nada. É só se inscrever no canal, ativar o sininho aí, solta o dedo no like, isso ajuda demais o canal. E assim, é de graça, você não paga nada por isso. Um simples gesto como esse, você vai me ajudar demais, beleza? Agora vamos para as informações. Antes eu vou dar o meu pitaco sobre a Copa do Mundo de Clubes. Chegou ao fim a trajetória do Fluminense na competição. E, gente, brincadeiras à parte, rivalidades à parte, eu acho que o Fluminense tem que ficar extremamente feliz com a participação deles na competição. Chegaram muito longe. Eu confesso para vocês que não esperava ver o Fluminense chegando numa semifinal de Copa do Mundo de Clubes, independentemente da sua opinião, se teve um caminho mais fácil ou não. Agora, precisamos ser justos. O Fluminense fez bons jogos contra equipes extremamente fortes. Contra o Borussia, na estreia, contra a Inter de Milão, que para mim foi o melhor jogo do Fluminense na competição, contra o Al Hilal, fez uma boa partida também, e contra o Chelsea não fez uma boa partida, não fez mesmo. Tanto é que o Chelsea controlou, na minha visão, todo o jogo. O Fluminense teve ali, digamos, uma oportunidade, que eu não lembro qual foi o jogador que tirou a bola em cima da linha, e teve o lance do pênalti, que para uns foi pênalti, para outros não. Para mim não foi pênalti, tá? Ah, mas a gente já viu muito árbitro dando. Pois é, o erro é de quem dá um pênalti como esse. É a minha interpretação. Obviamente eu respeito a sua opinião se você pensa o contrário. Mas eu acho que não só o Fluminense tem que ficar feliz, o Flamengo tem que ficar extremamente feliz. Inclusive o Flamengo venceu do próprio Chelsea de virada. Melhor jogo do Flamengo na competição. O Botafogo também tem que ficar feliz com tudo que fez. Eu acho que quem decepcionou de fato foi o Palmeiras. O Palmeiras, embora tenha chegado às quartas de final e foi eliminado justamente contra o Chelsea, fez um desempenho muito aquém daquilo que todo mundo imaginava. O Palmeiras chegou como o brasileiro melhor preparado, o favorito, que poderia chegar mais longe. Chegou com o melhor momento, digamos assim. E em matéria de desempenho, para mim, foi o pior, sem sombra de dúvidas. Embora o Flamengo tenha ficado nas oitavas de final. Mas fez uma boa partida contra o Bayern de Munique, competiu pelo menos, embora em nenhum momento tenha merecido vencer, mas pelo menos competiu. E o Botafogo fez a sua pior partida justamente contra o Palmeiras. Foi uma postura extremamente covarde. Então, de maneira geral, acho que o recado que passa é: o futebol brasileiro, ele não é tão ruim como muita gente acha que é lá fora. Pelo contrário. Eu acho que se a CBF valorizasse mais o produto dela, com certeza a gente teria um desempenho ainda melhor dos brasileiros. Mas a gente já vem crescendo bastante no ponto de vista tático, no ponto de vista financeiro. Olha as contratações que o futebol brasileiro anda fazendo. Claro, tem alguns clubes que contratam sem ter como pagar. Mas, sem sombra de dúvidas, o futebol brasileiro vem evoluindo bastante e pode evoluir muito mais. Eu acho que essa Copa do Mundo de Clubes veio para ficar, uma competição que, na minha concepção, assim, não tem como não gostar dessa competição. Só não gosto dessa competição porque ele não está participando. É uma competição que dá uma premiação milionária, tudo bem, tem desconto de imposto, a gente vai debater sobre isso, mas é uma competição que dá uma premiação milionária, uma visibilidade absurda, de fato, de maneira literal, a internacionalização da marca. Olha quantos jogadores não se mostraram para o mundo. O John Ares, que vem sendo um dos melhores jogadores do futebol brasileiro há anos, muitos da Europa não o conheciam. Thiago Silva, que para mim pode ser convocado para a próxima Copa do Mundo sem sombra de dúvidas. Então, assim, vários jogadores se mostraram para o mundo, se valorizaram ainda mais. Acho que a marca dos clubes também ficou ainda mais valorizada. Com certeza agora o mundo conhece muito mais esses 4 clubes que participaram dessa competição. Então, isso é um resumo do que eu penso. E eu acho que vai ser o Real Madrid campeão. Sempre achei isso, antes mesmo da competição começar, mesmo mudança de comando, mas o Real Madrid é o maior clube do mundo e vem sendo cobrado pela imprensa e pela torcida local por título. Então, acho que, estou gravando esse vídeo terça-feira à noite, pós-eliminação do Fluminense. O Real encara o PSG, vamos ver o que vai dar. Então, mas eu acho que vai ser o Real campeão aí. Beleza? Agora vamos para as informações. A imprensa italiana noticiou que a Juventus avalia propor rescisão ao atacante sérvio Vlahovic. Tá? A ideia do clube italiano é oferecer acordo ao jogador para deixá-lo livre no mercado. Para quem não sabe, esse atacante, o Vlahovic, é aquele atacante que foi mencionado por José Boto em uma entrevista ao Gazeta dello Sport, também da Itália, quando ele foi questionado: pô, fala aí um jogador da Juventus que se você pudesse, você contrataria. Ele falou justamente o nome desse centroavante sérvio, Vlahovic, que é o centroavante
que, entre aspas, deixou o Pedro no banco de reservas lá na Fiorentina e fez com que Pedro retornasse ao futebol brasileiro justamente para jogar pelo Flamengo, que na época ele não está tendo oportunidade. Então, fica essa curiosidade. A informação que eu tenho, que, enfim, o José Boto gosta do nome, mas não tem nenhuma negociação em andamento, até porque tem o Pedro ainda hoje no Flamengo, né, gente? Então, espero que o Flamengo não negocie o Pedro, vendo o Pedro nessa janela de transferência ou até mesmo na próxima. E por falar em imprensa italiana, a imprensa italiana noticiou que a Roma não desistiu de Wesley e pensa propor uma proposta ao Flamengo de mais de 25 milhões de euros. A informação que eu tenho é a mesma de sempre. A Roma vem conversando com os empresários do atleta há muito tempo. A última proposta que eles não realizaram, eles cogitaram, conversaram com o Flamengo, acenaram com a possibilidade de pagar 18 milhões de euros em Wesley para ver se o Flamengo aceitaria. O Flamengo avisou, nem manda a proposta, nós não vamos aceitar, nós queremos 30 milhões de euros. Eu acho que se chegar a 25 milhões de euros, o Flamengo, balança para vender, hein? Vai por mim. 30 milhões de euros, eu acho que não vai chegar. Tomara que eu esteja errado, tomara que chegue e se for para vender, que venda por 30 milhões de euros. Mas, enfim, é o que eu penso. Vamos ver, até porque o jogador até foi bem nas partidas da Copa do Mundo de Clubes, mas mostrou ali muitos pontos a evoluir ainda. Pontos esses que o mercado europeu leva muito em consideração. Inclusive, mais uma informação, teve gente soltando aqui na imprensa brasileira que o Botafogo está negociando com o Firmino. E muitos torcedores do Flamengo me perguntaram para saber se era verdade, porque ainda sonham com o Firmino no Flamengo. Não tem nada, é mentira. Palavras de um dirigente do Botafogo. Então, só trazendo a informação, aproveitando que aqui é informação ao vivo para vocês. E por falar em informação, também tem a informação que o José Boto e o BAP vão se reunir nessa quarta-feira, pessoalmente, para conversar sobre todos os fatos que ocorreram nas últimas horas envolvendo os bastidores do Flamengo, veto do BAP na contratação do atacante Mickey Johnston, enfim. E aí eles vão conversar para, de fato, pôr um ponto final nessa história. Eu repito o que eu falei no último vídeo. O BAP não pensa na demissão do Boto, o Boto só sai do Flamengo se ele pedir para sair, se ele quiser sair. O BAP avalia o trabalho do Boto como muito bom. E, gente, o trabalho do Boto não é só contratar jogador, negociar a renovação de contrato, negociar a venda de jogador. O trabalho do Boto vai além disso. Tá? As funções vão além apenas de contratar. Mas ele não se dá muito bem com o elenco. Beleza. Num passado recente tinha um diretor do Flamengo que se dava bem com todo o elenco e nas resenhas os jogadores apelidavam esse diretor, rolavam umas brincadeirinhas. Então assim, gente, na boa, ou vocês cobram profissionalismo, ou beleza, o cara vai ser amigo de todo mundo, toma um negocinho com o jogador na folga, no churrasco. Não, isso aí é uma relação profissional. E o José Boto, gente, ele vem de uma cultura totalmente diferente. Cultura europeia é nesse nível. O São Paulo é criticado por não ser amigo de jogador. Tudo bem, o São Paulo, ele é o extremo. A relação dele é quase zero com os atletas. O Pedro apanhou do preparador físico dele, ele nem foi conversar com o Pedro. Mas, gente, lá é assim. A relação é extremamente profissional. Então, eu não vejo nenhum problema o cara não ser amigo de jogador, não ter uma relação próxima. Eu acho até que tá certo. Não tem que ter relação de amizade com o jogador, frequentar a casa de jogador. Enfim, é o que eu penso. E vocês, o que vocês pensam? Comentem aí. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Beijo, forte abraço. Bom, rapaziada, eu quero saber qual é a sua opinião. Parece que a Roma chegou junto e vai levar o Wesley muito em breve. E a gente vai ficar sem um lateral. E o Vlahovic vai ficar livre no mercado para ser contratado. Mas o salário do Vlahovic parece que chega a 25 milhões anuais. Meu irmão, é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. O próprio Boto já tinha falado que para trazer ele seria muito difícil, porque economicamente é quase que inviável se pagar isso para um jogador do quilate dele e jogando no Brasil. O Flamengo chegaria a 2 milhões e olhe lá. Eu acho, na minha opinião, seria isso. Mas eu quero saber qual é a sua opinião. Já deixa aqui nos comentários. Curte, comenta, compartilha, espalha para toda a nação flamenguista e até a próxima.